Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. No Palavra de Esperança de hoje, nós falaremos a respeito do tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. No tempo do homem, eu tenho um relógio, os dias, anos, segundos. O tempo de Deus é diferente porque é algo que vem da eternidade, e nos atos de Deus em relação ao seu tempo estão contidos também os seus projetos para o homem, para a salvação, para resgate da alma do homem. Antes de lermos o versículo da Palavra de Deus, que fundamentará este nosso assunto, é importante lembrar: Deus nunca falha, porque quando nós estamos nos referindo à questão temporal, ao tempo, à espera por alguma coisa, há uma tendência nossa, humana, de achar que está demorando, que nós fomos talvez esquecidos por aquele que deveria de alguma maneira nos ajudar. Isso pode acontecer em relação a pessoas, até aqueles que nos amam podem nos deixar, nos decepcionar. Agora o Senhor não. Deus nunca falha. Guarde isto no seu coração. O texto da Palavra de Deus está em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, e assim está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Observem, o texto diz que tudo tem o seu tempo determinado. É natural, algumas pessoas são um pouco mais, outras menos, mas é até natural nós querermos as coisas logo, sermos imediatistas. Não é comum alguém que goste de esperar que as coisas se prolonguem. Normalmente nós queremos a resposta imediata. E está tudo certo. Agora, quando nós estamos tratando daquilo que é a relação ou a comunhão de Deus com o homem, aí nós saímos, como eu mencionei no início, nós saímos deste nosso tempo que é terreno, é temporal, é um tempo que perece, e nós entramos no tempo eterno, no tempo de Deus. E no tempo de Deus não adianta, aquilo que for a sua vontade, e a vontade de Deus é sempre o melhor para nós, aquilo que for a sua vontade é o que vai se cumprir. Logo, eu quero deixar aqui uma palavra que deve estar bem gravada nos nossos corações. Nunca se desespere, nunca desista, nunca ache que o Senhor se esqueceu de você, que o tempo de Deus, que uma determinada providência, uma resposta, ela está retardando. Quem sabe a esperança já até fugiu do seu coração. Não faça isto não, ao contrário, quanto maior for a prova e o tempo da duração da prova, o tempo em que a resposta ainda não chegou às suas mãos, aproveite este tempo de maneira sábia para buscar mais ao Senhor. Isso é muito importante. No tempo de Deus, se nós temos a compreensão profética, espiritual, bíblica do tempo de Deus, nós aproveitamos esse tempo para estar mais próximo da sua presença, para buscarmos mais ao Senhor. Vejam que Jesus, quando vem ao mundo, ele prega, realiza o seu ministério,
durante 3 anos, deixe a palavra de salvação, as boas novas, o seu evangelho, sinais são realizados, mensagens gloriosas, corações aflitos são consolados, famílias sem esperança encontram um refúgio, tudo no tempo do Senhor. Até a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, também ambos os fatos já tinham um tempo determinado, era tudo profético. Ao terceiro dia, ou seja, não foi no tempo de um apóstolo, não foi no momento que alguém achou conveniente, mas no tempo de Deus, ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Nós vemos na Bíblia exemplos de pessoas que foram provadas em relação à espera. Abraão, o Senhor um dia o chamou, está lá no livro de Gênesis, e disse: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Ele naturalmente, então tinha que gerar, tinha que ter um filho. A esposa não gerava, eles já estavam avançados em idade. Ele creu, mas o tempo foi passando e nada que dizia a respeito àquela promessa se aproximava, nada acontecia. Chegou um tempo que Abraão achou que poderia dar uma outra solução. A própria esposa dele, a Sara: você vai ser um pai de uma nação, nós vamos ter um filho. Ela chegou até a desdenhar da promessa de Deus em algum instante, mas no tempo certo chegou a promessa. A idade já avançada, Deus cumpriu o que ele havia prometido. É isso que nós devemos estar, nisto devemos estar muito bem instruídos. No tempo do Senhor, aquilo que Ele disse vai se cumprir, né? Não é porque eu acho, não é porque eu estou aqui falando, mas a palavra de Deus afirma: céus e terra poderão passar, as palavras do Senhor não passam. O Senhor, aliás, tem um texto bíblico que fala da volta de Jesus, que alguns dizem, naquela época, inclusive da igreja inicial, chamada também de primitiva, alguns já questionavam: está demorando muito a volta de Jesus. Sabe o que a palavra diz? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas Ele é longânimo, ou seja, é o tempo de Deus. A propósito, a igreja fiel aguarda de maneira firme e pronta o tempo em que se dará o grande e glorioso dia do Senhor. O tempo de Deus é assim, é o tempo... Lázaro, por exemplo, que faleceu, as suas irmãs, ele ainda doente, pediram para que Jesus fosse até a cidade em que eles estavam. Nosso irmão está doente, ele está morrendo. Jesus não foi naquele momento, ainda demorou total de 4 dias. Quando ele chegou, Lázaro já estava, na verdade, sepultado há 4 dias. Uma das irmãs, Marta, chegou a dizer, uma das irmãs de Lázaro morto: se o Senhor estivesse aqui, como se Jesus tivesse atrasado. O Senhor não atrasa. O Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. E no tempo certo, Jesus chegou, 4 dias, não tem mais o que fazer, tira a pedra. E ele deu ordem ao morto, e o morto ressuscitou pelo poder da palavra de Deus. Assim é o tempo de Deus. Você está, quem sabe, cansado de esperar alguma promessa já estabelecida pelo Senhor, esteja ela dentro da palavra ou num dom espiritual, um sinal que o Senhor te deu. Mas, Senhor, já tem 1 semana, 2 meses, 10 anos. Espera com paciência no Senhor. Ele há de ouvir
tudo tem o seu tempo determinado e nessa espera, como diz o texto que aparece aqui agora, Eclesiastes 3:1, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, ou seja, na nossa espera há também um propósito da parte do Senhor. No tempo de Deus, nós somos forjados, fortalecidos, abençoados, preparados. A nossa fé, ela fica, na verdade, mais firme no Senhor e nós vivemos em mais comunhão. É verdade, encerrando, que nós gostaríamos de adiantar muitas coisas e temos o direito de orar, pedir: Senhor, abrevia a minha bênção, Senhor, envia o socorro, eu preciso disso, daquilo. Você não deve deixar de orar, de buscar, de suplicar o socorro, o favor do Senhor, mas você vai orando, suplicando ao mesmo tempo: Senhor, eu te glorifico, porque no tempo de Deus a promessa vai ser cumprida e a minha bênção há de chegar em nome de Jesus. E o Espírito Santo é esse agente que nos sustenta, que nos visita e que nos dá toda a paciência e todas as experiências na nossa espera e no aguardar de Deus. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, nós oramos por todos os que participam, famílias, pessoas, algumas até possível, sem esperança, aflitas, desesperadas, mas que todos nós saibamos esperar o tempo de Deus. Esperar não passivos, mas com o joelho no chão, na oração, a boca no pó, servindo ao Senhor com alegria, glorificando pela fé. E nisso o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus assim abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.